E aí, pessoas, hoje eu vou estar fazendo a questão de número 67 da prova K, da FUVEST 2022, tá? Então vamos lá. A figura mostra um quadrado e um círculo, ambos com o centro no ponto O. O quadrado tem lado medindo 1, uma unidade, né, de medida, e o círculo tem raio igual a 2, unidade de medida. O ponto A está sobre o contorno do quadrado. O ponto B está sobre o contorno do círculo. E o segmento AB tem o tamanho de 2 unidades de medida. Quando o ângulo θ, que é o AOB, for máximo, seu cosseno será, tá? Então vamos lá. Para resolver essa questão, a gente vai ter que fazer algumas observações, tá? Aqui eu fiz um desenho um pouquinho melhor pra gente, né? E daí a gente observa. Primeiro a gente tem esse OA, que é justamente o raio, né? A gente tem o AB, que também vai ser o ponto A que está no quadrado, e vai até o contorno do círculo, né, da circunferência. Ok, né? Ele quer justamente o valor do cosseno quando θ é máximo, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte. A gente tem aqui o raio valendo 2 unidades de medida, né? E ele falou pra gente que aqui a distância também é 2, né? Aqui, ó, vou mostrar no enunciado. O segmento AB tem tamanho de 2 unidades de medida, né? Então, tanto aqui quanto aqui vale 2. O que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que se esses dois lados são iguais, esse triângulo é isósceles. Por isso, se aqui é θ, aqui também é θ, né? Que foi justamente o desenho que eu fiz, né? Só que se AB vale 2 e se o raio vale 2 e eles fixam nesse valor, quando eu mudo esse ponto de lugar, a única coisa que eu vou variar aqui é justamente o valor de θ, né, que aqui também vai ser θ, e aqui vai ser 180 menos 2θ, né? E o único lado que vai variar também é esse lado aqui, né? Só que a gente entra numa outra observação aqui. Olha só. Se aqui é θ, aqui é θ e aqui é 180 menos θ, quando eu tenho esse lado valendo o máximo, é porque esse ângulo é o máximo e esse θ é o mínimo, que é justamente o contrário do que a gente quer, né? Ou seja, esse lado tem que ser o menor, né? Por que esse lado em específico tem que ser o menor? Porque se esse lado é o menor, esse ângulo é o menor. Por consequência, o θ é o maior, né? E a gente pode desenhar os casos possíveis, né? Para analisar e fazer essa questão com calma, sem errar, o que é necessário a gente fazer? Vamos analisar os extremos, né? Por exemplo, aqui eu vou desenhar quando aquele lado que varia for máximo. Fazer uma aproximação, né? Aqui. Aí eu teria θ e θ, né? Só que como esse lado aqui ele é o máximo, então aqui vai ser o máximo e o θ vai ser o mínimo. A gente não quer isso. Então vai ser o outro caso, o outro extremo, né? Que é justamente o mínimo aqui, né? Calma aí. Pronto. Que a gente vai ter aqui e aqui. Pronto. Daí aqui é θ, aqui é θ. E eu só vou fazer mais uma reta aqui, que é a altura. Pronto. Porque agora a gente tem ângulo retângulo aqui, né? E por que eu quero saber desse ângulo retângulo? Porque olha só, agora fica fácil para a gente resolver. Por quê? Aqui é o θ, né? A gente sabe que esse tamanho aqui, que está aqui, né? Ele vale 2 unidades de medida, né? Como a gente sabe que aqui é o quadrado, e esse quadrado tem medida de 1 no lado, é porque aqui é meio, né? Daqui até aqui. Então, metade disso é 1 sobre 4. Vamos escrever aqui, ó. Bem pequenininho aqui. 1 sobre 4. Ou seja, como aqui é o
é o cateto adjacente e aqui é a hipotenusa, é só a gente fazer a razão entre esses dois lados. O cosseno de θ, quando θ é máximo, vai ser igual a 1 sobre 4 sobre 2. Ou seja, o cosseno de θ é igual a 1 sobre 8. E é isso. Essa foi uma das questões que eu achei mais difíceis da FUVEST, tá? Apesar de a resolução ter sido fácil, ter essas ideias, eu pelo menos achei difícil, né? Na prova, que eu fiz também. Eu também vou postar ainda hoje sobre a questão de polinômios, também da FUVEST, tá? É isso, valeu por ter assistido, abraço!